O mercado automotivo brasileiro está passando pela maior reviravolta em décadas, e o motor dessa mudança tem nome: carro chinês. Não é exagero nem modismo passageiro. Hoje já é possível encontrar descontos de até 55 a 70 mil reais na tabela de modelos nacionais Fiat, GM, Renault, Peugeot, todos correndo atrás do prejuízo para tentar segurar cliente. Esse desconto bilionário não é generosidade nem promoção de fim de ano. É prova de que a margem embutida nesses carros sempre foi gigantesca. Se dava para tirar 60 mil reais de gordura e ainda vender com lucro, o consumidor brasileiro pagou por anos um preço artificialmente inflado, sem contrapartida em tecnologia ou qualidade. Modelos como o Onix Plus e o Peugeot 2008 já caem mais de 20% na FIPE, e o Renault Kwid, historicamente vendido como opção de entrada barata, também sente o golpe. Isso importa porque o brasileiro médio aprende a dirigir e compra seu primeiro carro justamente nessa faixa popular. Foi ali que a indústria nacional mais se acomodou, entregando pouco, cobrando caro, apostando que não haveria alternativa real de peso. É por isso que eu não tenho pena das montadoras tradicionais. Tenho pena de quem depende delas para sobreviver. Dono de concessionária pequena, mecânico de bairro, funcionário de oficina que só entende motor a combustão. Mas não tenho pena da cúpula que decidiu por décadas empurrar carro caro e tecnologicamente pobre para um país inteiro sem opção de compra melhor. Não caiu Pix nenhum de marca chinesa. É discurso raso achar que existe conspiração aqui. O que caiu foi a máscara de uma margem que sempre existiu, escondida enquanto não havia concorrência de peso pressionando o preço para baixo. Vale um contraponto para não simplificar demais. Nem todo carro chinês é barato. O Denza B5, visto em shopping de Alphaville, parece uma Land Rover Defender e custa caro, prova de que a entrada chinesa não é só sobre preço baixo, é sobre faixa de mercado completa, do popular ao luxo, competindo em cada degrau onde a indústria nacional só tinha opção fraca ou inexistente. É essa amplitude que torna o movimento estrutural, não pontual. O consumidor de capital, mais exposto à concessionária chinesa e à comparação direta de preço, sente essa pressão primeiro, mas ela já está migrando para o interior, onde a marca tradicional tinha domínio quase absoluto por falta de opção visível. A correção que vemos na tabela, mês após mês, não é ajuste fino, é reconstrução de preço puxada de fora para dentro, e ela não vai parar na próxima campanha promocional. Vale abrir um parênteses pessoal aqui. Aprendi a dirigir numa autoescola de Copacabana, em carro velho, porque era o que cabia no orçamento, um Chevette cujo freio de mão nem funcionava direito, e a gente segurava o carro só com o pé no freio para passar no exame. Minha geração normalizou o carro precário como padrão. Foi confortável para a montadora, desconfortável para o consumidor, e ninguém tinha alternativa forte o bastante para forçar mudança. É esse pano de fundo que torna o choque de hoje ainda mais evidente e concreto. Vendas de elétricos chineses mais que triplicaram em um ano e já superam o diesel, algo impensável há pouco tempo num país onde motor a combustão sempre foi hegemônico. O Geely EX2 já vende mais que qualquer modelo Renault no Brasil, marca com décadas de operação por aqui. Isso não é acaso de marketing, é resultado direto de produto. Quem entra num carro chinês entra numa nave, enquanto o carro nacional equivalente ainda vende como novidade o simples fato de ter Apple CarPlay em 2026. Comparar isso é constrangedor para a indústria nacional, e o consumidor percebeu isso antes das próprias montadoras. Entre os mais vendidos no varejo em 2026 já aparecem BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, Geely EX2, modelos híbridos e elétricos disputando o ranking geral, não mais um nicho isolado de early adopter. A Chery já confirmou 3 novas marcas por aqui: Jaiku, Exceed e Omoda. Essa enxurrada de marcas é sintoma de confiança do mercado chinês no Brasil, mas também um risco real. Nem toda marca nova vai sobreviver aqui, e o consumidor que compra cedo demais numa marca sem lastro corre risco de ficar na mão. O contraste de interior é onde a diferença fica mais gritante. Banco que deita, massagem, sensor de obstáculo, múltiplas telas. Enquanto isso, o carro nacional celebra CarPlay como se fosse conquista tecnológica em pleno 2026. Não é discurso raso dizer que a competição está desleal. Ela está, só que a culpa é de quem não evoluiu, não de quem chegou evoluindo. Um Tiggo 7 ou Tiggo 8 entrega um interior de nível muito acima do que se espera pelo preço comparável a um Corolla Cross ou Creta, e isso já é percepção espalhada, não impressão isolada.
Vale registrar um ceticismo antigo que não se confirmou. Especialistas do setor, incluindo o representante histórico da JAC no Brasil, apostaram que carro elétrico não teria fôlego por aqui, citando estagnação tecnológica de bateria, comparando com celular e notebook, que não evoluíram tanto em autonomia ao longo dos anos. Essa previsão errou feio. O erro não foi técnico, foi de leitura de mercado. Subestimou o quanto o consumidor brasileiro estava insatisfeito com o que a indústria tradicional vinha entregando. Esse tipo de erro de previsão não é vergonha isolada, é padrão recorrente em setor dominado por poucos players. Quem está confortável dentro de um mercado protegido tende a subestimar sistematicamente a velocidade com que o consumidor muda de comportamento assim que aparece alternativa competente. Foi assim com streaming versus TV a cabo, foi assim com banco digital versus banco tradicional, e está sendo assim agora com carro elétrico chinês versus carro nacional a combustão. O padrão se repete porque a causa raiz é a mesma. Conforto competitivo gera cegueira estratégica, e cegueira estratégica sempre cobra a conta depois. Na prática, quem ficou de fora dessa leitura corre atrás do prejuízo agora, tentando recuperar em desconto o que perdeu em atualização de produto ao longo de anos inteiros de complacência. É recuperação tardia, sempre mais cara que prevenção. Nem tudo é sucesso garantido só por ser chinês. A própria JAC Motors, uma das pioneiras por aqui, lembrada até por patrocínio no Faustão, está tirando modelos de linha e fechando lojas. Timing ruim, decisões específicas de gestão, tanto faz o motivo exato. O fato é que ela chegou primeiro e ainda assim não conseguiu sustentar a operação como esperava. Isso derruba de cara qualquer narrativa ingênua de carro chinês é sinônimo de sucesso automático. Esse caso importa porque expõe o risco real de comprar marca pouco consolidada. Se a concessionária vai embora, quem fica com o carro na garagem enfrenta problema sério. Sem peça original, sem assistência técnica de fábrica, sem rede para manutenção. Um carro de 300, 400, 500 mil reais pode virar sucata funcional. Não porque o produto era ruim, mas porque a estrutura de suporte desapareceu. É aqui que mora o verdadeiro risco de comprar chinês hoje. Não é o carro, é o compromisso de longo prazo da marca com o país. Minha recomendação pessoal, e friso que é opinião, não dado técnico. Quem for comprar carro chinês agora deve priorizar marca com rede de concessionária mais ampla e consolidada. BYD, GWM, Geely tem escala e presença mais robusta que uma marca nova recém-chegada prometendo revolução. Não é garantia absoluta, mas reduz a exposição a um cenário em que você compra bem, paga caro e a marca simplesmente deixa de existir por aqui em 3, 4 anos. Esse risco de bomba ganha peso extra porque o Brasil está recebendo enxurrada de marcas simultaneamente. Freelander, Exceed, Jaiku, Omoda e outras ainda por vir. Nem todas vão sobreviver ao próprio volume de concorrência entre si, sem falar da concorrência com marcas tradicionais que ainda vão reagir. Quanto mais marca entra, maior a chance estatística de alguma sair rápido. E quem compra cedo, sem pesquisar solidez de rede, assume esse risco sozinho. É otimismo ingênuo achar que todo nome chinês vai virar Toyota do futuro. Vale um paralelo histórico para dar peso a essa cautela. O Brasil já viu marca internacional entrar com força e sumir depois. Não só entre chinesas, mas entre coreanas e até europeias que tiveram operação reduzida ou descontinuada por aqui em outras décadas. O padrão não é exclusivo da China. É característica de mercado emergente atraente no curto prazo, mas volátil o suficiente para afastar marcas sem escala consolidada. Quem ignora esse histórico ao comprar hoje está repetindo o erro que o mercado brasileiro já cometeu antes, só que com nome de marca diferente. Isso não significa desencorajar a compra, significa comprar com critério. Antes de assinar contrato, vale pesquisar quantas concessionárias a marca já tem no país, se existe fábrica ou centro de distribuição local e qual é o plano declarado de investimento de longo prazo. Marca que só importa sem nenhuma estrutura fixa em solo brasileiro tende a ser a primeira a recuar quando o cenário global mudar. Esse tipo de verificação simples separa a decisão de compra bem informada de aposta às cegas guiada só pelo hype passageiro do momento. Outro ponto que mexe com o bolso do consumidor, independente da marca do carro, é o aumento do percentual de etanol na gasolina. Engenheiros mecânicos consultados apontam um efeito diferente conforme o tipo de motor. No carro só a gasolina, mais etanol significa desgaste maior de peça metálica e de borracha. No híbrido flex, o problema muda de natureza. Não é desgaste mecânico relevante,
é consumo maior, porque etanol tem poder calorífico menor que gasolina pura, exigindo mais combustível para entregar o mesmo desempenho. Na prática, isso já aparece no dia a dia. Relatos de luz de alerta acendendo no painel, gente reclamando de comportamento estranho do motor. Eu mesmo ainda não tive problema no meu carro, mas rodo pouco e abasteço com a gasolina mais barata disponível, o que talvez amenize o efeito, não elimine. Esse tipo de mudança regulatória é silenciosa. Ninguém debate publicamente antes de valer, e o consumidor descobre o impacto só depois, no posto ou na oficina. Esse detalhe conecta direto com a discussão sobre carro chinês elétrico puro. Quem migra para elétrico se livra completamente dessa variável. Não existe mistura de etanol para se preocupar. Não existe desgaste de motor a combustão puxado por combustível de qualidade inconsistente. É mais um motivo prático, além do preço e da tecnologia embarcada, que empurra parte do consumidor para fora do motor a combustão, não só por escolha de estilo, mas por fuga de dor de cabeça recorrente que o carro a combustão no Brasil vem acumulando. Vale um ponto de atenção para quem ainda depende de carro a combustão ou híbrido flex no dia a dia. Monitorar consumo médio antes e depois da mudança na mistura ajuda a perceber cedo se o motor está sofrendo mais do que deveria. Aumento de consumo sem explicação óbvia, junto com luz de alerta esporádica, costuma ser sinal de que vale levar o carro para revisão preventiva antes que o problema evolua para algo mais caro de resolver. Ignorar esse tipo de sinal na esperança de que vai passar sozinho é o tipo de economia que sai caro lá na frente. O levantamento consultou 2 engenheiros mecânicos e detalhou o efeito em 3 categorias de veículo. O híbrido, que roda com eletricidade, álcool e gasolina. O flex puro, que alterna entre etanol e gasolina. E o carro só a gasolina, sem nenhuma flexibilidade de combustível. Segundo a avaliação técnica, o híbrido flex sofre o mesmo problema do flex convencional em termos de consumo, já que ele também opera com motor multicombustível além da parte elétrica. O desgaste mecânico adicional é considerado pouco relevante nesse caso, mas o aumento de consumo persiste do mesmo jeito. Isso reforça um ponto que vale repetir sem rodeio. O problema do etanol não é exclusivo de carro velho ou carro popular. Ele atravessa a categoria, vai do compacto de entrada até o híbrido mais caro do mercado, porque a variável em jogo é química de combustível, não sofisticação de engenharia. Nenhum nível de tecnologia embarcada no carro resolve sozinho um problema que nasce na composição do combustível vendido no posto. Vale um alerta sobre o próprio híbrido, categoria que muita gente trata como meio termo seguro. Tenho carro híbrido há 3 anos e já penso em trocar antes que comece a dar problema, porque a complexidade embutida é maior que a de um carro a combustão simples e maior também que a de um elétrico puro. Não é pessimismo gratuito, é reconhecer que bateria, motor elétrico e motor a combustão convivendo no mesmo veículo multiplicam um ponto de falha possível, e o custo de manutenção fora da garantia tende a surpreender quem comprou sem pesquisar. O coração do carro mudou de motor para bateria, e essa mudança de eixo tecnológico é o que realmente explica a escala chinesa. Um carro a combustão tradicional carrega algo em torno de 2.000 componentes principais, não peça individual, mas sistema. Um elétrico reduz isso para próximo de 200. Menos componentes significa menos fornecedor, menos ponto de montagem, menos custo estrutural para fabricar. A China dominou essa cadeia menor de forma completa, verticalizada, com escala de produção monstruosa. E é isso, mais do que subsídio direto, que sustenta preço agressivo de forma duradoura, não só numa fase promocional de entrada de mercado. Isso muda o cálculo de quem acha que o carro chinês só está barato porque quer conquistar espaço e vai encarecer depois. Pode até subir um pouco quando a marca se consolidar, mas a vantagem estrutural de menos componente para fabricar não desaparece. É diferente de subsídio de guerra de preço, que é temporário por natureza. Aqui tem economia real de produção embutida na origem do produto, e isso é o tipo de vantagem competitiva que não se copia da noite para o dia. Vale reforçar porque isso é tão difícil de replicar rapidamente por outra economia. Não basta ter dinheiro ou vontade política. É preciso ter a cadeia de fornecedores inteira construída em volta desse novo padrão. Mineração e refino de lítio, fabricação de célula de bateria, montagem de pacote, integração com o veículo final. A China levou anos construindo esse ecossistema de ponta a ponta, subsidiando cada elo dele deliberadamente como política industrial de longo prazo, não como resposta pontual a uma oportunidade de mercado.
Copiar isso exige tempo e investimento que nenhum outro país, incluindo o Brasil, tem disponível no curto prazo, nem juntando toda a vontade política que a indústria nacional tiver daqui para frente. Isso também explica por que a Tesla, apesar de ter sido ultrapassada pela BYD em volume global de vendas, segue relevante nessa discussão. Foi ela quem provou, ainda em fase inicial, que existia demanda real por elétrico bem executado, abrindo caminho para a escala que os chineses souberam aproveitar depois com muito mais volume de produção. Reconhecer o papel pioneiro da Tesla não diminui o mérito chinês, só deixa claro que essa revolução tecnológica não nasceu do nada, teve precursor, e quem chegou depois soube capitalizar em cima do caminho já validado, com capacidade industrial que nenhum concorrente ocidental conseguiu igualar até agora. Tem um erro estratégico que a indústria tradicional cometeu e que poucos comentam. Quando lançaram seus primeiros carros elétricos no Brasil, há mais de uma década, marcas como BMW e Nissan escolheram vender caro, não barato. Elétrico é mecanicamente mais simples e mais barato de fabricar que carro a combustão, mas essas marcas fizeram o oposto do que a lógica de custo sugeria. Usaram a novidade tecnológica para cobrar prêmio de preço, não para baratear e democratizar acesso. Na minha avaliação, essa foi a decisão que abriu a porta de vez para o avanço chinês. Se as marcas tradicionais tivessem entrado com elétrico popular e competitivo desde o início, a briga hoje seria entre marcas estabelecidas concorrendo de igual para igual. Em vez disso, elas miraram no consumidor endinheirado, trataram o elétrico como artigo de luxo e deixaram um vácuo gigante na faixa de entrada, exatamente o espaço que a China ocupou com eficiência cirúrgica. Esse erro não é mérito exclusivo da estratégia chinesa, é também fracasso de leitura de mercado por parte de quem já estava estabelecido aqui. Não é só subsídio de governo estrangeiro derrubando concorrência nacional de forma desleal. Parte relevante da culpa é decisão de precificação tomada dentro das próprias montadoras tradicionais, décadas atrás, que apostou errado no comportamento do consumidor brasileiro e não teve tempo de corrigir a rota antes da concorrência ficar demais estabelecida. Vale entender a lógica por trás dessa aposta equivocada. Montadora tradicional calcula retorno sobre investimento em ciclo longo, geralmente pensando em amortizar linha de produção nova ao longo de vários anos, com margem alta em volume relativamente baixo. Funcionou bem enquanto não havia concorrente disposto a operar com margem menor e volume muito maior. A China quebrou essa lógica justamente porque construiu escala de produção capaz de tornar margem baixa lucrativa em números absolutos, modelo que exige capacidade industrial que a montadora tradicional simplesmente não tinha construído aqui, nem tinha urgência real de construir enquanto o mercado seguia protegido. O resultado prático desse descompasso é que quando o consumidor brasileiro finalmente teve opção de elétrico acessível, ele não veio de marca conhecida havia décadas, veio de nome novo, chinês, sem histórico local de confiança prévia. Isso é uma inversão notável. A marca que deveria ter vantagem de reputação estabelecida perdeu a corrida justamente pelo erro de precificação que abriu espaço para o concorrente sem essa vantagem inicial nenhuma. E esse tipo de erro tende a se perpetuar se não houver correção estrutural real, não só cosmética. Baixar preço de forma reativa, como estamos vendo agora com desconto de dezenas de milhares de reais, resolve o sintoma de curto prazo, mas não reconstrói a percepção de valor que foi perdida ao longo de anos. O consumidor que migrou para a marca chinesa não vai simplesmente voltar porque o preço do concorrente nacional baixou. Ele já experimentou tecnologia superior por preço competitivo. E reverter essa percepção exige mais do que desconto pontual. Exige produto genuinamente melhor entregue de forma consistente ao longo do tempo. Essa disputa não é só comercial, é geopolítica. Estados Unidos e China travam uma guerra tecnológica mais ampla, e o carro elétrico virou um dos capítulos centrais dela. Nos Estados Unidos, carro chinês praticamente não circula, barreira protecionista deliberada. Se muda o governo americano, essa política pode mudar também, mas hoje a porta segue fechada por lá. No Brasil, a porta está escancarada, e isso tem custo e benefício ao mesmo tempo. Benefício para o consumidor, que ganha opção e preço melhor. Risco estrutural para a indústria nacional, que perde participação de mercado sem necessariamente reagir a tempo. O resultado da próxima eleição brasileira pode pesar nessa equação. Um governo alinhado aos Estados Unidos pode tentar atrair de volta marca americana com política comercial favorável. Um governo alinhado à China tende a manter, ou até ampliar, a porta aberta para o avanço chinês que já está em curso. Acho pouco provável qualquer governo reverter esse movimento no curto prazo, já que o consumidor provou o gosto de pagar menos por mais tecnologia,
E política que tente reverter isso tende a ser impopular. Vale registrar também um ângulo de investimento pouco comentado. Fundos imobiliários logísticos, como os que alugam um galpão para a distribuidora de peças ligada à cadeia chinesa, podem se beneficiar dessa expansão sem que o investidor médio perceba a conexão direta. É um exemplo de como essa disputa automotiva se espalha para outros setores da economia, silenciosamente, enquanto a atenção do público fica concentrada só no preço final do carro na concessionária. Também vale citar o outro lado dessa moeda geopolítica, a pressão que o avanço chinês exerce sobre montadoras japonesas e europeias, não só americanas. A indústria alemã, historicamente referência de engenharia automotiva, sente o mesmo tipo de aperto que o Brasil sente hoje, com a diferença de que lá o mercado interno é mais protegido por tarifa específica contra veículo elétrico chinês. Isso mostra que o fenômeno não é peculiaridade brasileira, é movimento global, e cada bloco econômico está decidindo, à sua maneira, o quanto vai abrir a porta para essa nova geração de fabricante. Até marca de nicho extremo sente esse movimento. A Ferrari, cujas ações caíram após anúncio de estratégia elétrica e depois voltaram a subir, está lançando seu próprio carro elétrico, sinal de que nem o segmento mais tradicional de performance a combustão consegue ignorar essa transição. Do outro lado da cadeia, a Alphabet, dona do Google, recorreu a veículo elétrico chinês para ampliar frota de carro autônomo, o que mostra como a vantagem de custo e escala chinesa já influencia a decisão de empresa de tecnologia que nem atua diretamente no setor automotivo. A tendência elétrica não é modismo regional nem discurso ambiental vazio. É decisão de custo e eficiência que está atravessando praticamente todo tipo de negócio que depende de frota de veículo, de olho na relação custo-benefício de longo prazo. O Brasil, nesse contexto, virou peça central de disputa entre montadoras e investidores globais pela combinação de população grande e ainda pouco motorizada frente a mercados maduros. Isso explica por que tantas marcas chinesas apostaram aqui ao mesmo tempo, mesmo sabendo do risco de excesso de concorrência entre elas no médio prazo. No fim, o que mais me impressiona não é dado de venda nem tabela caindo, é comportamento real das pessoas ao meu redor. Todo mundo com quem converso sobre carros, sem exceção, está de olho em modelo chinês. Ninguém comenta mais Onix, Nivus, Mobi como opção séria. Isso é mudança de percepção rápida e generalizada, do tipo que não costuma reverter fácil depois de instalada. Isso não significa ausência de risco. Incerteza de revenda continua sendo o ponto fraco real. Garantia de fábrica só vale enquanto a marca estiver operando por aqui, e ninguém tem bola de cristal para garantir que toda marca recém-chegada vai continuar no Brasil daqui a 5 anos. Quem compra hoje está fazendo aposta, não certeza. Aposta bem embasada em produto superior e preço competitivo, mas aposta. Ainda assim, minha leitura final é direta. O modelo de negócio que dominou o mercado automotivo brasileiro no último século ficou para trás. E poucas montadoras tradicionais perceberam isso a tempo de reagir com estratégia, não só com desconto reativo. A China conseguiu quebrar fábricas sem nem precisar montar fábrica própria aqui, só com produto melhor a preço competitivo, entregue com escala que ninguém mais consegue igualar no curto prazo. Vale reforçar, antes de fechar, um ponto prático para quem está considerando essa compra agora. Teste o carro pessoalmente, entre em mais de uma concessionária, pergunte especificamente sobre disponibilidade de peça e prazo médio de manutenção na sua região, não só sobre ficha técnica e desconto. Ficha técnica impressiona, mas é a experiência de manutenção ao longo dos anos que vai determinar se a compra foi realmente boa. Essa etapa de checagem prática costuma ser ignorada justamente porque o entusiasmo com a tecnologia embarcada distrai do que importa no dia a dia depois da primeira semana de uso. O próximo capítulo dessa história passa pela eleição do ano que vem, pela política tarifária que vier depois dela e pela capacidade ou incapacidade das montadoras tradicionais de finalmente entregar produto à altura do preço que sempre cobraram. Até lá, o consumidor segue ganhando, a indústria nacional segue perdendo espaço, e a pergunta que fica não é mais: será que carro chinês vinda no Brasil? Essa pergunta já tem resposta. A pergunta real agora é quanto tempo a indústria tradicional ainda vai levar para admitir isso publicamente e mudar de estratégia de verdade, em vez de só cortar preço como resposta rápida de curto prazo para um problema estrutural que exige solução estrutural de verdade. Fecho esse roteiro com uma provocação direta, sem meia palavra. Se você, ouvindo isso agora, ainda está esperando a montadora tradicional acordar para oferecer produto à altura antes de considerar carro chinês, pode estar esperando tempo demais.
O mercado já mudou de mão. Os números comprovam, o comportamento das pessoas ao redor comprova, e a indústria tradicional que ficou para trás só vai reagir de verdade quando perder participação suficiente para doer de fato, o que já está acontecendo mês após mês na frente dos nossos olhos. E aí, você acha que carro chinês vai dominar o mercado de vez ou isso ainda é fogo de palha? Deixe a sua opinião nos comentários. Essa discussão está longe de terminar.